páginas que a pessoa visitou. Portanto, essas plataformas, elas passaram a ter uma grande audiência, um grande uso, muito intenso. Por isso que alguns autores chamam, como Nick Smiarczek, tem esse livro, eu até passei para vocês, é um livro interessante que fala das plataformas de comunicação, das plataformas de serviço, das plataformas industriais. E por que plataformas, né? O que são plataformas? Elas são infraestruturas digitais que permitem que dois grupos ou mais interajam. Tem um grupo que quer oferecer algo e outro grupo que precisa de algo. Aí você vem com uma plataforma cujo principal elemento dela não é nem oferecer isso, é permitir o contato, mas mais do que isso, é gerar dados e criar um mercado de dados sobre esse contato. Pensa no Uber. O Uber é uma plataforma. É uma plataforma que não é de comunicação, é diferente do Facebook. Mas o Uber faz o quê? Ele é um serviço de locomoção urbana. Nunca imaginei que um serviço local fosse internacional. O Uber é uma empresa da Califórnia que praticamente dominou o mercado mundial de relacionamento de transporte local. Por quê? Porque o que dá dinheiro para o Uber se o Uber é deficitário? O que poderia dar dinheiro para o Uber? Os dados. Os dados. Então você pegue o conjunto de plataformas que estão criando, que estão surgindo. O que elas fazem? Elas fazem isso. Elas reúnem diferentes usuários, prestadores de serviços, produtores, fornecedores. Essas plataformas, elas fazem muitas vezes um mercado de dados. Um mercado onde os dados não existiam. O mercado de transporte local não tinha dados. Tem uma das plataformas nos Estados Unidos que chama CrowdMed. É um negócio polêmico, eu vou falar para vocês, depois se vocês quiserem vocês entram, crowd de muita gente, né? Med de medicina. O que ela faz? Ela permite que você faça consultas, que você faça interações com as pessoas que vão te responder. Então é quase uma rede de relacionamento social que você classifica as pessoas que te dão opiniões médicas sobre os diagnósticos que você tem, sobre os seus sintomas e tal. Um negócio que não é do tamanho do Uber, mas é uma plataforma de serviços, que onde junta pessoas que precisam de uma informação e pessoas que querem dar uma informação. Essas plataformas, elas estão inundando a internet, mas a sociedade toda. Por quê? Porque elas criam dados sobre mercados que não existiam esses dados, onde não existiam esses dados. A própria internet pré-rede social, eu sei quem são seus amigos? Eu não sei. Eu sei das suas preferências? Eu não sei. Na hora que eu monto um Orkut, o falido Orkut, eu digo, você lembra as comunidades? Tinha gente que tinha 500 comunidades. Você acha que a pessoa tinha aquela participação em comunidade? Não, mas a comunidade incidia na opção dela, no comportamento dela, nas preferências delas. Então tinha comunidade, por exemplo, eu amo pizza. Isso é uma informação. Só que no mundo do Facebook, essa informação é muito melhor trabalhada. Muito melhor trabalhada. Você tem Big Data. O que é Big Data? É uma palavra fantasia para o trabalho com uma variedade de dados, de bancos de dados absurdo, que está em todas as plataformas sendo utilizadas praticamente, com algo que talvez vocês já devam ter usado, na saúde é muito usado, que se chama Machine Learning. Machine Learning, na verdade, é um conjunto de algoritmos ou um tipo de algoritmo que é usado em programas que eu vou traduzir exatamente isso de aprendizado de máquina. Então é um programa que aprende com aquilo que você vai gerando de informação. Vou dar um exemplo para vocês, depois vocês podem fazer um teste. Pegue um assunto polêmico no Google, cujo algoritmo que roda e que responde às suas buscas é de Machine Learning. Faça uma busca no Google.
e peça para uma outra pessoa fazer uma busca com a máquina que a identifique. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: se o assunto é polêmico, você vai ver que a ordem das respostas para a pessoa e para você vai ser diferente. Por quê? Porque o Google já identificou você, já identificou a sua máquina, já identificou aquilo que ele aprendeu com outras buscas que você fez, e ele colocou um ordenamento diferente para você da outra pessoa. É isso que ele faz. Por quê? Porque toda vez que você clica nas respostas de uma busca no Google, ele armazena aquela informação no banco de dados dele sobre você. E por que ele armazena? Para poder aprender, o algoritmo dele aprende com você. Então ele vai ficando cada vez mais, vamos dizer, sofisticado. Sofisticado, ele vai acumulando. Como? Sabe mais de você do que você mesmo. Olha, eu não tenho dúvida disso. Foi bom você falar isso. Ele sabe mais, porque você não fica o tempo todo se analisando. Tanto é que quando você quer, é muito comum você ter qualquer um analista para você conversar, porque você não é a melhor pessoa para se autoanalisar. É bem difícil. Essas plataformas estão o tempo todo, conforme a gente está usando esses mecanismos, o tempo todo coletando dados. E muitas... por que está coletando dados? Eu falei no início da minha exposição que alguns dizem que o capitalismo informacional não é só informacional, é um capitalismo de dados. E, portanto, você vai ter vários pesquisadores, por exemplo, o Eli Pariser, escreveu um livro que foi traduzido em português para filtro invisível, mas em inglês é Bubble Filter, ou filtro bolha, que transformou em senso comum uma expressão que fala, você está numa bolha. Isso nasce desse livro. Esse livro da bolha nada mais é que o seguinte: o tempo todo essas empresas de plataforma nos colocam em bolhas, segundo o Pariser. O que são bolhas? Bolhas são o seguinte: são lugares, são estados onde nós nos sentimos bem. Imagine você ficar numa plataforma e você só encontra coisas que são contrárias àquilo que você pensa. Você ia ter desestímulo para permanecer nessa plataforma. Por isso que ele fala de bolha. O que o Facebook faz? As pessoas que você vê na timeline publicando coisas são as pessoas que o algoritmo do Facebook definiu que você deve ver. Foi claro? Não é o que eu publico todo mundo vai ver. O que eu publico irá ser visto pelas pessoas que o algoritmo do Facebook analisou e falou, essa pessoa, conforme essa leitura que o algoritmo fez da postagem, vai se interessar por isso. Aí ela lança na timeline dessa pessoa. Isso, na verdade, seriam bolhas de pessoas semelhantes. Tanto é, se vocês tiverem a curiosidade de entrar nas listas de compras que você pode fazer de postagens que eles chamam de impulsionadas no Facebook, vocês podem comprar um produto que chama Look Alike. Em português seria o quê? Sósia, semelhante, Look Alike. Então eu tenho 100 mil caras da minha banda, que acompanham a minha banda na página no Facebook, aí eu quero mais 100 mil, aí eu compro deles uma postagem, é cara, eu compro pessoas que podem ter o mesmo perfil. Como é que eles sabem do perfil dessas pessoas, por favor? Como é que eles sabem? Como? Com o algoritmo. E que mais que vem, que é fundamental para o seu algoritmo? O algoritmo é um conjunto de instruções. Tipo, o algoritmo é como uma receita de bolo. O algoritmo lá é sofisticado, é um conjunto de instruções matemáticas sofisticadas, certo? Em geral, estatísticas. É um algoritmo. É um conjunto finito de instruções logicamente encadeadas para se chegar a um resultado. Mas ele precisa do que para chegar ao resultado? De dados. Banco de dados. Ele precisa de banco de dados. Ele vai coletar. Então, esses algoritmos são vorazes coletores de dados. Muitas vezes, vocês já devem ter lotado o celular, talvez hoje não,
a gente lotava com vários tipos de aplicaçõezinhas, não era? Ah, joguinhos e um monte de coisa. Por que tem tanto joguinho e tanta aplicaçãozinha? É uma explicação que pode ser verdadeira, mas tem uma outra também que eu somaria a sua. Sabe qual é? Para poder coletar o seu dado. Leiam as instruções, porque existe hoje uma profissão em ascensão, chama broker de dados, corretor de dados, broker de dados. Eu pego dados de várias coisas e vendo para essas grandes plataformas, porque elas precisam de mais dados. Por que precisa de mais dados? Por causa do machine learning, por causa que o algoritmo de inteligência artificial, machine learning é um tipo de inteligência artificial. Eu nem gosto de falar inteligência artificial, porque é um nome tão vasto que não explica muita coisa. Mas esses algoritmos que aprendem com você, ele precisa de dados sobre você. Então, quanto mais dados essas plataformas tiverem, ela tende a fazer algo que o marketing chamou de melhorar a sua experiência. Nunca ouviu falar disso? Eu já. O tempo todo eles falam, eu estou tomando o seu dado para melhorar a sua experiência. Eu falo, nossa, obrigado. Estou feliz. Fico feliz com isso. As pessoas querendo melhorar. Eu não gosto do termo bolha. Eu acho que o tempo todo essas plataformas nos colocam em amostras. E essas amostras são vendidas para quem quiser comprar. Por isso que bolha dá uma ideia que você fica sempre num único lugar e você não fica. Ora, eu sou um corintiano que tenho determinadas preferências, que gosta de determinados filmes e por causa dessas características sou vendido por uma empresa. Ora, eu sou um cara que tem um traço psicométrico de um tipo que é vendido para outra empresa. Então, o que está acontecendo o tempo todo é uma coleta de dados. E essa coleta de dados, ela alimenta plataformas. Essas plataformas estão o tempo todo, na verdade, alimentando isso que a gente falou. Alguns teóricos, como a Shoshana Zuboff, eu posso depois passar todos esses textos para quem tiver curiosidade, essa bibliografia. A Shoshana chama de capitalismo de vigilância como uma metáfora. Porque ela entrevistou o economista-chefe do Google. Aliás, vindo para cá, eu encontrei um carro do Google Street View. E na Alemanha, em 2009, ele foi parado pela Autoridade de Proteção de Dados da Alemanha. Porque tinha um técnico da autoridade que olhou o carro e falou, nossa, que carro bonito, que técnica genial. O que essa antena está fazendo aqui? Não, essa antena, não sei. Ordem judicial desmontaram o carro e pegaram um captador de protocolo 809G/B, 809.11, chamado, conhecido por nós como Wi-Fi. O carro, além de fotografar as ruas, captava as redes de Wi-Fi e as senhas de onde ele passava. Isso está disponível. Epic, escrevam aí, Epic, EPIC, é uma ONG de defesa da privacidade, e que tem, na verdade, um processo inteiro do Google. E o Google voltou atrás. No primeiro momento disse que não era problema. Isso foi um erro de um funcionário. Foi claro, o funcionário erra e põe antenas em todos os carros. Aí depois ele recuou e o cara foi mandado embora. Esse cara surge dono da empresa que fez o joguinho que todos nós usamos no celular, ou muitos de nós, nem todas, nem todos, que foi o Pokémon Go. É meio chato que as pessoas começam a falar que eu tô... Mas eu queria dizer que essas plataformas... Não, eu vou mostrar para vocês, eu só estou falando isso para as pessoas ficarem meio entediadas, depois eu vou para aquela coisa que você fala, isso aí não existe, aí é definitivamente existe. Eu vou só atravessar, voltar um pouquinho, mas eu estava lembrando você dessa coisa do mercado, o que significa para nós, por exemplo, comprar medicamento online. Meu né? Deus! E qual foi o grande movimento das drogarias, que grande parte delas hoje vende e diz assim, o frete é grátis.
Não se preocupe. Bom, não tem serviço grátis, não tem almoço grátis, né? Então, vocês imaginam claramente duas coisas que são clássicas na área de saúde. A adesão a programas de desconto em grandes multinacionais farmacêuticas, né? Quem tem diabetes, não sei o que, pananá, então você chega no balcão e ele diz, bom, custa R$200. Se você der os seus dados aqui e aderir ao programa da farmacêutica, vai passar a custar 40. Bom, já está lá. Quando você passa até a comprar esse medicamento também por internet, imagina só o que é que ele não poderia traçar e não deve traçar supostamente de quadros, né, de perfis epidemiológicos de algumas geografias diferentes, de países diferentes, e como esses dados não devem ser vendidos para grandes multinacionais farmacêuticas, até para pensar em estratégias de marketing, onde é que eu vou vender o medicamento, que novo princípio ativo eu posso usar para poder atender aquela demanda, quer dizer, são inúmeras possibilidades que vão, né? E que para nós no campo da saúde são sempre coisas que a gente deve, né, ficar, caramba, agora, nós estamos ajudando a fazer um negócio desse. Agora, você falou curiosamente de comprar online. Não precisa comprar online, pode comprar na farmácia. Também, tá certo. Sabe por quê? Eu comprei recentemente, eu tenho um convênio a 1000, né? Infelizmente, eu tenho um convênio médico. Sabe o que acontece? Eu comprei, meu filho teve um problema, teve paralisia facial, comprei um daqueles antibióticos de barra pesada. Eu nem gosto de antibiótico, mas enfim. Comprei, não era pra mim, eu recebi imediatamente um e-mail da 1000 que eu teria que fazer exames. Porque eu tinha mudado de plano recentemente e eu poderia estar fraudando doenças pré-existentes. Então veja bem, como é que eles sabem que eu comprei? Porque a farmácia, você não compra nem barbeador mais sem CPF. E por quê? Porque tem um conúbio, tem uma rede de dados, os dados são fundamentais. A economia é dirigida por dados. Mas eu queria continuar para correr, para chegar no momento apoteótico. Não, tô brincando. A grande concentração das atenções do capital, dos demais segmentos de economia nas plataformas, se dá, presta atenção, para conseguir modular percepções e comportamentos. Eles pegam dados e eles querem fazer modulação. Olha só, isso aqui são 300 milhões de gigabytes de dados em 2016, dados de 2016, que o Facebook tem dos seus usuários. Isso equivale a 126 livros de 300 páginas de cada usuário. Para que tanto dado? Exatamente para saber o perfil de cada usuário. Eu não consigo escrever a página do trabalho e eles têm 126 livros sobre Não, o equivalente, peço desculpa, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eles armazenam esses dados são dados importantes, né? E essas empresas de plataforma, há 4 grandes delas, a Apple não é só de plataforma, ela nem era assim, mas ela está virando, o Google, a Microsoft, a Amazon e Facebook. Isso aqui é o ano de 2017. Pela primeira vez, as empresas mais valiosas do mundo são empresas de plataforma. Pode ver, ó, não tem nenhuma petroleira aqui. Ó, petroleira tinha aqui, ó, em 2016 ainda. Claro que preço de empresa em ação é roleta russa, mas você veja o elemento econômico que está se constituindo no mundo. Eu não vou falar isso, mas isso aqui elas reúnem grandes audiências. Essa tela ficou mal feita, que eu tirei diretamente do relatório de consultoria, mas essa tela aqui que me interessa para mostrar. 4 empresas, Apple, Amazon, Google, Facebook, faturaram em 2016, isso aqui não é valor de mercado, que é muito maior que isso. Isso aqui é faturamento, quando elas venderam, tá? 215 bilhões, 135 bilhões, 90 bilhões, 27 bilhões.
somados 469 bilhões. Só 4 empresas vendendo seus produtos e serviços. Tudo bem? Isso equivale a 26% do PIB brasileiro no mesmo período. Um quarto. Um pouco mais que um quarto. 26%. Isso quer dizer o seguinte: essas empresas são empresas de dados, 2 delas exclusivamente de dados pessoais. Google e Facebook. A Amazon é uma empresa de nuvem. O que nuvem é? O que é a tal da nuvem? Já ouviram falar da nuvem? O que é nuvem, por favor? Alguém com capacidade explicativa poderia me dizer o que é uma nuvem? É nuvem, sopra, é nada. É um o quê? Repositório. Quem mais falou? Não, mas nuvem para algumas pessoas, inclusive aqui no governo federal, é a nuvem. Fica na nuvem, eu botei na nuvem, não. Nuvem é um servidor em algum lugar daquele corredor que eu mostrei para vocês, em geral na Califórnia. É a nuvem. A nuvem, na verdade, é o acesso a arquivos que antes tinham na sua instituição, que agora estão hospedados lá nos Estados Unidos, e você acessa por alta velocidade dos cabos de fibra ótica e por disponibilidade da internet. Isso é a nuvem. A USP, a maior universidade brasileira com o maior número de pesquisas, hospeda já há algum tempo a sua infraestrutura de TI na nuvem do Google. Significa que todas as pesquisas, todas as conversas de pesquisadores, seus orientandos, estudantes e outros estudantes, professores e professores, tudo, absolutamente tudo, está hospedado agora na nuvem. Leia-se, servidores na Califórnia. Aí eu perguntaria para vocês, qual o problema? E qual o problema? Qual o problema? Eu fiz uma pesquisa, 38% dos municípios brasileiros hospedam sua infraestrutura de dados na nuvem da Amazon. Quantos por cento? 38%. É difícil. A Unifesp em São Paulo, antiga Escola Paulista de Medicina, atualmente Universidade Federal do Estado de São Paulo, que agora tem mais do que medicina, ela acaba de decidir hospedar seus dados na nuvem. Que é a nuvem? A nuvem do Google. Por quê? Porque é de grátis. Eu estou falando uma coisa séria brincando, mas talvez eu não esteja sendo clara, talvez eu não esteja sendo efetivo, mas eu estou dizendo o seguinte: se o capitalismo de dados, e virou senso comum dizer que os dados são o petróleo do século XXI, na discussão europeia, dados são o petróleo do século XXI, então tem gente ficando com todo o petróleo. Quem? Alguém. Quem? Amazon, Califórnia. Google. E nós, prazerosamente, graciosamente, acriticamente, estamos entregando esses dados, porque nós achamos mais barato, melhor, mais providencial. Não dá trabalho. Não dá trabalho, É isso que você falou. é bem legal, funciona. As principais plataformas de conteúdo, elas não produzem conteúdo, vocês repararam nisso? Esse é o mundo das plataformas. A plataforma de conteúdo principal, Facebook, ligada a outras como LinkedIn, ligada a outras como Twitter, ligada a outras como YouTube, Instagram, todas, elas produzem conteúdo? Quem produz o conteúdo? Nós produzimos o conteúdo delas. Então, elas têm o conteúdo produzido por nós, obtêm os dados que nós produzimos, e isso é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos criando valor extremamente grande e atraindo os amigos para ver o conteúdo que nós postamos nessas plataformas. Só estou fazendo uma visão nova
Porque a visão que vocês conhecem, ela já está no mercado. Meu papel aqui é trazer a visão que não está no mercado. Portanto, essas plataformas, mais do que isso, quando você entra nelas, você está submetido a controles de visão, que eu chamo de modulação. Quer dizer, você tem na verdade, uma mudança, que eu já falei no conteúdo da internet, que ele era produzido de maneira distribuída. As plataformas possuem uma arquitetura de informação centralizada, que é bem diferente da distribuição que existe de informação na internet. Elas são pontos que concentram as atenções e elas são circuitos fechados, elas são jardins murados. Você põe o conteúdo lá, você só tira de um a um, você não tira ele completamente. Então, você está produzindo um conjunto de conteúdos, por isso que algumas pessoas me falam, ah, mas para que eu tenho que ter também o meu site, o meu blog, do meu instituto, da minha não sei o quê? Eu coloco tudo já na rede social. Depois ele não consegue tirar. Ele não consegue tirar. Isso Na é verdade, muito sinistro, né? É sinistro. Porque a minha mãe tem Facebook. E aí as amigas dela estão morrendo e ela diz assim, ó, eu quero tirar essa pessoa do meu Facebook. A pessoa não sai, ou do WhatsApp, não sai a pessoa do WhatsApp do Facebook. A pessoa que morreu, assim. Ela nunca conseguiu tirar. E ela me pede o tempo todo, mas tira fulana. Eu não tinha pensado nisso. E eu vou dizer, então, daqui 20 anos vai haver um cemitério digital. Cemitério digital, aham. É sinistro. Já tem, na real, um cemitério, gente. Dinheiro fazendo isso. Mas já, né? É sinistro. Na verdade, eu queria mostrar para vocês, então, resumidamente o seguinte, essas plataformas passaram a ser coisas extremamente valiosas e relevantes no mundo da economia, não só da internet. Essas plataformas, elas têm faturamentos absurdos, elas são dragas de dados, elas concentram dados de tudo e elas praticam o processo de modulação de comportamento de atenção. Modulação é o controle da visualização de conteúdo. Repare, não é manipulação que eu estou falando. Não é o William Bonner tentando omitir uma informação, desvirtuar uma informação. Modulação é eu encurtar a realidade para cada uma das pessoas. É eu oferecer algo que você pode ver e o que você não vai ver. Essas plataformas, portanto, elas fazem isso com uma gestão algorítmica. Ou seja, são algoritmos que estão fazendo isso o tempo todo. Então, esse processo de modulação, ele classifica, ele engendra novos tipos de procedimentos e ele segmenta as redes, né? Para modular, portanto, é necessário reduzir o campo de visão do indivíduo e dos segmentos, que serão modulados. A modulação, portanto, ela é a principal técnica de marketing dentro das plataformas. Os sistemas algorítmicos, portanto, filtram, classificam palavras-chave das mensagens, detectam os sentimentos, buscam afetar decisivamente os perfis e, na verdade, tentam deixar aquilo que eu já falei, o máximo de tempo de confortável, você numa situação confortável. Portanto, ela opera esse encurtamento do mundo pela oferta geral de mais de um caminho, exceto se esse caminho único tivesse sido comprado por alguém que tentou encontrar a amostra que você faz parte, aquilo que é o seu perfil. O processo de modulação, para que ele seja eficiente e eficaz, ele precisa ter os dados e conhecer bem cada um. Portanto, a modulação é um recurso, procedimento do que eu chamo de mercado de dados pessoais, de uma enorme cadeia de uma microeconomia de interceptação de dados, o tempo todo. A captura ou a coleta e a colheita de dados é o primeiro passo. O termo colheita não é um erro, é colheita mesmo. Eu crio determinadas coisas, como se eu estivesse plantando uma semente, você vai lá e eu colho aquilo que você gerou. E o problema não são os dados sobre você, os dados que eu tenho nos bancos de dados sobre cada um de nós. O problema é os dados que eu vou cruzar.
O problema é o que eu vou dizer que você vai fazer. São as tecnologias de predição. Aí que está o problema. Eu vou dizer que você vai ter doença X, doença Y e tal. Aí que é o problema. O problema não é nem o seu estado de saúde. O problema é quando obrigarem